Jujutsu Kaisen, um anime que atualmente conta com um grande número de fãs. Confesso que dos animes e mangás atuais é um dos que mais estou acompanhando com atenção e curiosidade. Uma das características mais marcantes dessa obra tão única e que referencia tantas outras é seu universo, o seu próprio mundo. Quando falamos da realidade de Jujutsu Kaisen, a princípio nos deparamos com um mundo bem parecido com a sociedade moderna que possuímos atualmente, com os perigos que já estamos acostumados. Porém, à medida que vamos nos aprofundando, podemos perceber as diferenças marcantes e até mesmo brutais dessa realidade. No mundo de Jujutsu existe a energia amaldiçoada, a qual é definida como um poder nascido das emoções humanas negativas, tal como tristeza, raiva e medo. Outras emoções associadas ao vício humano, como culpa, inveja, ódio e gula, também são capazes de originar essa energia, por sinal. Aliás, seria justamente dela que nascem as maldições, que são espíritos amaldiçoados, dos quais não podem ser vistos por pessoas normais, assim como a própria energia amaldiçoada. Devido a não poderem ser vistos, muito menos mortos sem o uso de energia amaldiçoada, as maldições são um perigo real para a sociedade humana em Jujutsu Kaisen. É dito até mesmo na obra que muitas mortes sem explicação e desaparecimentos repentinos são causados por maldições. Mesmo as mais fracas podem representar um grau de perigo para um humano. Em contrapartida desses seres maléficos nascidos de emoções negativas, existem os feiticeiros Jujutsu, pessoas das quais são capazes de controlar a energia gerada por seus corpos. Toda pessoa em si gera energia negativa, porém controlar ela é algo que somente feiticeiros e maldições são capazes de fazer. Algo interessante sobre feiticeiros e maldições é que ambos usam a energia negativa. Inclusive, ambos podem possuir técnicas inatas, habilidades que nascem com o ser respectivo. Elas não podem ser obtidas de outro modo, no máximo por meio de uma arma amaldiçoada, que ainda assim requer que alguém tenha uma habilidade inata para ela com o tempo, quem sabe devido ao uso ter aquela habilidade atribuída a ela, assim permitindo que outra pessoa possa usar tal habilidade inata. Alguns desses poderes inatos são extremamente poderosos e o segredo da força monstruosa de alguns feiticeiros e maldições. Por sinal, falar de algumas dessas numerosas habilidades vai ser o tema do vídeo de hoje. Por conta do mundo de Jujutsu possuir várias técnicas inatas, algumas inclusive bem complexas de explicar, vou abordar nesse vídeo somente 3 delas. Caso contrário, o vídeo ficaria muito extenso. Para evitar isso, escolhi algumas muito poderosas e outras que nas mãos certas podem ser muito poderosas. Caso gostem desse vídeo, quem sabe mais pra frente eu esteja trazendo novamente este conteúdo para vocês. A primeira das técnicas inatas que vou abordar é manipulação de espíritos amaldiçoados. O feiticeiro que vemos utilizando essa habilidade é Suguru Geto, o melhor amigo de Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte do mundo. Inclusive, Suguru Geto era um xamã, ou no caso um feiticeiro de classe especial. A manipulação de espíritos amaldiçoados é uma habilidade inata que acho muito interessante. Ela pode proporcionar ao seu usuário em longo prazo um vasto arsenal para ser usado. No caso, as armas seriam os próprios espíritos amaldiçoados, fora que também permite ele adaptar bem a sua maneira de lutar caso necessário. Essencialmente, a manipulação de espíritos amaldiçoados permite que seu usuário capture e controle todas as maldições que ele exorciza, desde que exista uma diferença de força entre ele e a própria maldição. Ao contrário de simplesmente exorcizar e erradicar as maldições, Suguru podia derrotá-las em batalha e coletá-las em pequenas esferas, que ele então consumia e armazenava em seu corpo, para que elas pudessem ser convocadas mais tarde quando necessárias. O ato de ele consumir a esfera que a maldição virava inclusive ocorre para que ele possa ter controle total sobre a maldição. Ele literalmente faz com que sua vontade seja uma lei imutável e ela não possa descumprir. Caso o nível da maldição fosse menor que o possuído por Suguru, o mesmo poderia absorvê-la sem condições, sem uma batalha propriamente para desgastá-la e capturá-la. Por exemplo, se ela fosse 1 ou 2 níveis abaixo da classe especial de Geto, ele poderia absorver ela na hora sem batalha alguma, como ele inclusive até faz no filme Jujutsu Kaisen Zero. Caso desejasse, ele poderia extrair as técnicas amaldiçoadas de uma das maldições de seu arsenal, mas isso poderia impor um limite ao desenvolvimento dessa maldição após extrair a técnica dela, fazendo assim ele não ter mais acesso àquela técnica e diminuindo o poder daquela maldição, ou quem sabe até matando aquela própria maldição. Ingerir um grande número de maldições, ao que parece, pode possuir um efeito negativo para o psicológico do usuário. É possível ter esse entendimento por conta da maneira que Geto descrevia o ato de consumir as maldições, no caso sempre usando termos extremamente desagradáveis.
Ilimitado e 6 olhos. Em suma, ilimitado e 6 olhos são duas técnicas inatas distintas, porém vou colocá-las como uma única, pois a combinação de ambas é extremamente poderosa, principalmente nas mãos corretas. Atualmente, tais técnicas podem ser encontradas no feiticeiro de classe especial Satoru Gojo, o feiticeiro Jujutsu mais poderoso da atualidade. Ambas as habilidades são herdadas do clã Gojo, ou no caso, elas podem ser encontradas em membros desse clã. É extremamente raro, até mesmo para essa família, encontrar pessoas com essas habilidades juntas. Tanto que é dito que nos últimos 100 anos, ninguém com ambas as técnicas havia nascido. Resumidamente, os 6 olhos é uma habilidade ocular. Ela concede ao usuário uma percepção extraordinária, tanto do mundo em si, quanto da própria energia amaldiçoada. Devido à vasta percepção e um imenso poder de processamento cerebral, o usuário pode praticamente manipular com precisão processos em níveis atômicos. Assim como dito, os 6 olhos eleva e muito a percepção de quem possui essa habilidade. Isso por si pode proporcionar um refino muito grande no momento de usar a energia amaldiçoada, fazendo até mesmo com que o usuário consiga gastar um número menor de energia amaldiçoada para realizar técnicas poderosas, e elas também acabam sendo mais refinadas e destrutivas. Por serem mais refinadas, elas também causam um poder de destruição muito maior. Apesar dos grandes benefícios proporcionados, o portador dessa habilidade ocular precisa dedicar cuidado, pois por conta do fluxo de informações ele pode sobrecarregar seu cérebro, praticamente fritando por conta das inúmeras informações que possui para processar. Por sinal, esse é o motivo de Satoru andar de óculos escuros ou vendado, pois assim ele consegue evitar de se desgastar sem necessidade. Uma curiosidade interessante é que se alguém normal usar a venda ou os óculos utilizados por Gojo, a pessoa literalmente não vai conseguir ver nada, pois são feitos propriamente para o uso dos 6 olhos. Para o xamã Satoru Gojo, em teoria o desgaste proporcionado pelos 6 olhos poderia ser até maior do que o normal, uma vez que ele também carrega consigo o Mugen, ou no caso, o Ilimitado. Essa habilidade, por sinal, é intensamente destrutiva, pode proporcionar uma defesa praticamente perfeita e tecnicamente só pode ser dominada completamente quando a pessoa possui os 6 olhos. Resumindo de modo simples, o Mugen traz o conceito de infinito para a realidade, permitindo que o usuário possa manipular e distorcer o espaço à sua vontade, seu bel prazer. Em si, vemos 4 modos de operação dessa técnica inata. São elas: Ilimitado infinito, praticamente a barreira que reveste o corpo de Satoru Gojo. O Mugen consegue literalmente pegar um espaço finito, muito pequeno no caso, e dividi-lo em infinitas partes. Quando algo ou um objeto se aproxima do usuário, ele vai atravessando essas divisões, que por sua vez cada uma delas vai reduzindo a velocidade do ser que a atravessou. Em si, o ser ou objeto nunca para de se aproximar propriamente, contudo devido às divisões infinitas ele nunca conseguirá alcançar o alvo propriamente. Ilimitado azul, também chamado de lapso azul, é uma técnica vinda do infinito. Para originar o lapso azul, o usuário precisa amplificar o ilimitado, trazendo a impossibilidade conceitual da distância negativa para a realidade. Isso força o espaço circundante que cerca a técnica, fazendo o mesmo buscar um modo de tentar preencher essa lacuna, esse espaço que surgiu, assim puxando violentamente em direção daquele centro, objetos ou seres que estão na mira ou em torno daquela técnica. Simplificando as palavras e deixando de um modo grosseiro, o lapso azul é uma espécie de buraco negro, o qual atrai objetos até seu centro de massa. Quão intensa vai ser a atração vai depender da energia amaldiçoada e da intenção do usuário. Ilimitado invertido, vermelho. No mundo de Jujutsu existe a energia negativa. Quando alguém pega essa energia e multiplica por ela mesma, fará nascer a energia positiva. Essa variante da energia amaldiçoada é capaz de curar seres humanos, ela é um veneno para maldições e é capaz de mudar as propriedades de técnicas Jujutsu. Por sinal, não é todo feiticeiro que consegue usar energia reversa. É uma técnica muito complexa de se alcançar, de se conquistar. Quando a energia positiva é aplicada no lapso azul, ela inverte os efeitos desse poder, fazendo assim o vermelho nascer, que reverte os efeitos da técnica fortalecida e traz a divergência do infinito para a realidade, gerando o poder de repelir. Isso é alcançado
lado, fluindo a energia amaldiçoada reversa para o poder do ilimitado, criando um efeito repelente em vez de magnético como o do lápis azul. O vermelho manifesta uma pequena esfera vermelha, a qual desencadeia uma imensa força explosiva em um instante. A saída da energia do vermelho é pelo menos o dobro da saída do lápis azul, sendo assim uma técnica muito mais poderosa. Vazio roxo, uma técnica praticamente secreta, conhecida por poucos membros do clã Gojo. Com certeza é a manifestação mais destrutiva do ilimitado. O roxo surge quando o usuário unifica a convergência e divergência, que colide ambos os infinitos para gerar uma massa magnética, ou seja, o usuário mistura o lápis azul e a inversão vermelha. Os efeitos que essa técnica causa são extremos, literalmente apagando tudo aquilo que a técnica toca, sem exceção. Para sobreviver, o alvo teria de possuir resistência suficiente, algo quase impossível. Como podem imaginar, fazer todas essas manifestações não é algo fácil. Justamente por isso, os 6 olhos são uma peça fundamental para dominar o ilimitado. Não em vão que Satoru Gojo é tão poderoso. Ele tem seu mérito, obviamente, mas é inegável que ele teve uma sorte tremenda por ter nascido com ambas as técnicas. Técnica das 10 sombras. Uma habilidade vinda de um dos principais clãs de Jujutsu Kaisen, além de ser a primeira técnica inata que vemos em ação na obra. Ela é uma técnica bem versátil e que pode ser extremamente poderosa, tanto que na obra é dito que no passado um antigo usuário das 10 sombras foi capaz de matar um usuário de 6 olhos ilimitado, ou seja, um feiticeiro muito poderoso em teoria, que se encontra nas condições de Satoru Gojo. Pelo que vemos na obra, a técnica das 10 sombras torna o usuário capaz de convocar 10 Shikigamis distintos para auxiliar em batalha, seja de forma ofensiva ou defensiva. Cada Shikigami carrega consigo sua própria peculiaridade, fazendo assim cada um ser bom em uma área. Para que um Shikigami seja convocado, o usuário da habilidade precisa realizar um gesto com a mão, para assim criar uma marionete de sombras, imitando o familiar que ele deseja. Utilizando a energia amaldiçoada, a sombra atua como um intermediário, possibilitando a materialização do familiar invocado. Porém, os familiares possuem seu desafio. Antes de usá-los livremente, é necessário exorcizar o Shikigami, para assim ele servir em prol dos desejos do usuário dessa habilidade. Inclusive, se um destes seres for morto depois de já estar em posse do detentor da técnica, o mesmo não pode mais ser convocado. Caso o usuário tenha interesse, ele pode unir a energia desse Shikigami que morreu a outro, assim deixando ele mais forte. Outra habilidade que as 10 sombras possibilita é o controle das sombras propriamente. No caso, o usuário pode ocultar objetos ou o próprio corpo. Sendo assim, ele pode carregar consigo um arsenal de armas, além de se mover de modo furtivo. Sem dúvidas, essa habilidade é muito útil, por sinal. Essa técnica inata também possui uma expansão de domínio, que no caso foi revelada, mas não se encontra completa ainda, uma vez que o detentor atual Megumi Fushiguro ainda não dominou completamente. Ao que parece, a expansão dessa técnica aprisiona o alvo dentro da sombra do usuário. A habilidade oferece a possibilidade de criar cópias do usuário e invocar mais Shikigamis para acabar com o oponente. Dentre os Shikigamis que a habilidade possui, nos foi mostrado os seguintes: Gama, Dato, Noe, Orochi, Bancho, Kagyu, Kon, Madoka e Makora, que no caso seria o Mahoraga. Por sinal, o último Shikigami, o usuário divino Silas Mahoraga, é o mais poderoso dentre os Shikigamis. Nenhum usuário conseguiu controlar ele por não ter conseguido exorcizar, apesar que tecnicamente um foi capaz. O que torna esse ser tão poderoso é sua capacidade de se adaptar aos ataques que ele recebe, fazendo com que com o decorrer da batalha os mesmos não lhe causem mais danos. Ou seja, ele vai recebendo golpes e os mesmos não vão mais sendo capazes de ferir ele. Uma técnica bem roubada. Apesar de eu estar desejando trazer mais técnicas, por hoje vou estar trazendo somente estas, pois não quero que este vídeo fique muito longo. Logo estarei trazendo outro vídeo apresentando e explicando mais técnicas caso desejem ou estejam interessados. Por sinal, habilidades inatas é algo que nem de longe falta para o Jujutsu Kaisen. Caso deseje me incentivar a estar trazendo novos conteúdos como este, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se possível, compartilhe com os amigos. Caso goste de conteúdo relacionado ao mundo dos games, peço que confira os links na descrição, pois pode estar encontrando tanto o The Guys quanto o Sr. L Play. Não vão se arrepender de conferir. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Sr. L se despede.